Olá, galerinha que pensa fora da gaiola! Vamos dar início hoje a uma série de vídeos para a gente explicar para vocês o que é imprint. A gente vai dividir esses vídeos porque a gente precisa detalhar algumas etapas desse imprint. Show? Você sabe o que é imprint? Não? Aguarda um pouquinho. É isso, né? Viu aí que ficou o polegar? Ficou a impressão na sua telinha? Na verdade, o imprint, ele quer dizer impressão. É uma estampagem de alguma coisa. É uma impressão, uma cópia de alguma coisa. Ok? Quando a gente fala de animais, né, de uma forma geral, aí vamos trazer aqui mais para nosso tema, que são aves, né? Quando a gente fala em imprint em aves, especificamente, é um fator fundamental, essencial para a sobrevivência do filhote, né? Então, o imprint é aquele momento, quando a gente fala em imprint, é aquele momento em que o filhote está reconhecendo algumas coisas que vão ser familiares para ele ao longo da sua vida. Beleza? O que ele tem que ficar atento? Primeira coisa, quando o filhote nasce. Você sabe que o filhote de ave ele nasce super desprotegido, né? Aquela coisa praticamente imatura, é um projeto de vida ainda. Então, o que é que um filhote de ave tem que fazer de imediato? Reconhecer os pais. Okay? Isso é que é fundamental. Né? Por que ele tem que reconhecer os pais? Porque ele é extremamente dependente dos pais. Beleza? E aí a gente divide em duas categorias de aves, né? Para simplificar, tá? Lembrando que tudo que eu vou falar aqui, a gente está simplificando uma teoria que é muito complexa, que envolve essa questão de imprint. Então vamos lá. Vamos separar aqui em duas categorias. Ok? A categoria de aves nidífugas, ok? Ou seja, aquelas aves que precisam sair do ninho, o filhotinho quando nasce, assim que eclode o ovo. A exemplo disso a gente tem aí gansos, galinhas, né? O capote, que é o guiné, a galinha de Angola. Ou seja, nasceu, já tem que sair para começar a pastar. E aquelas aves que não são nidífugas, que vão depender dos pais para alimentação até que elas se formem por completo. Até que elas fiquem com pena e tenham a capacidade de voar. Ok? Então nós temos essas duas categorias. Para as aves nidífugas, que vão sair do ninho assim que nascerem, é de fundamental importância que quando eclodiu do ovo, saiu do ovinho aqui, a primeira imagem que se formar na frente delas é a dos pais. É aí que ela reconhece os pais. Ok? Porque esse imprint, né, independente de onde ele for, esse imprint ele já é geneticamente programado. Já existe uma circuitaria neural pronta para que isso aconteça. Só precisa do estímulo inicial, desse gatilho. Ok? Quando a gente fala em comportamento, a gente fala muito nessa questão de gatilhos. Então, o gatilho para as aves nidífugas é ver o pai, ver aquela estrutura, porque tecnicamente a primeira coisa que se mexe na frente deles são os pais. Então, o ganso quando nasce, né, primeira coisa que ele vê são os pais. E aí ele tem que acompanhar rápido, é o estalo. Nasceu, olhou, já tem que acompanhar aquela figura ali, que é a figura paterna, para poder começar a sua sobrevivência pastando. Beleza? Agora, para aquelas aves que não são nidífugas, e aí vamos puxar, né, mais para nossa realidade de rapinantes, tá? Para a gente focar, porque o grande lema aí da falcoaria é relacionado a essa questão de imprint. Então, para nossas aves de rapina, esse imprint ocorre mais tardiamente.
ok? Indica-se aí a partir do 5º dia, que é quando ela começa a enxergar alguma coisa, que ela vai começar a formar a imagem dos pais. Ou seja, ela vai começar a reconhecer os pais. É o reconhecimento dos pais. É o imprint de reconhecimento dos pais. Beleza? Então ocorre ali a partir do 5º dia, só que ela se mantém nessa janela por um período maior. Né? Vamos dizer aí por alto, né? Só exemplificando, mas por exemplo, gaviões, parabúteo, né? Essa janela se mantém aberta até o final do 3º mês de vida. Falcões vem um pouquinho antes aí, até o final do 2º mês de vida. Okay? Enquanto essa janela estiver aberta, ele está com a sua mente aberta, com a circuitaria neural pronta para reconhecer qualquer um como sendo seus pais. Okay? Então, por isso que eles fixam bem em quem é o pai dele. Porque tem uma janela muito grande aberta. Show de bola? Então esse período, né, é o período de reconhecimento dos pais. É de fundamental importância. Estamos falando de questão de ninho, né, de questão natural, de como ocorre na natureza. Tá? Para vocês entenderem o processo. Então Rapinantes reconhece os pais a partir do 5º dia e aí se prolonga numa janela por alguns meses. Depois esse imprint a gente chama de fechar. Fechou o imprint, porque a partir desse fechamento do imprint, ele não vai ser mais capaz, não vai ter mais a capacidade de se imprintar com outro ser. Isso é fundamental porque isso evita dele ter comportamentos errôneos futuramente. Por exemplo, se ele imprinta numa outra ave, né? Se eu pego o ovo de um gavião, por exemplo, e coloco no ninho de uma outra ave, quando passar do 5º dia, digamos que consiga sobreviver aí, né? Quando passar do 5º dia, ele vai reconhecer essa outra ave como sendo os pais dele. E não os pais biológicos, não a espécie dele. Está tendo um comportamento errôneo. Do mesmo jeito das aves nidífugas. Se eu pego uma espécie de ganso, isso aqui é legal porque é bem prático de fazer. Eu pego uma espécie de ganso aqui, que tem um repertório comportamental de acasalamento diferente de outra espécie. Estou com 2 espécies aqui, certo? O que é que eu faço? Né? Isso aqui é maldade, né? Mas a galera fez isso já como forma de experimento. Mas olha, você faz o seguinte, pega um ovo dessa espécie aqui, que tem um repertório comportamental sexual completamente diferente dessa, e aí você pega um ovo dessa e coloca no ninho dessa daqui. E pega um ovo dessa daqui e coloca no ninho dessa outra. O que vai acontecer? Esses caras, quando eclodirem do ovo, a figura que eles vão reconhecer como sendo da espécie dele é uma outra espécie na verdade. E o que vai acontecer? Esses caras vão ser criados ali junto, porque tem um comportamento mais ou menos igual, de forrageio, etc e tal. Só que quando chegar lá na frente, na vida futura, o cara vai começar a fazer um repertório comportamental para a fêmea errada, porque ele está imprintado na espécie errada. Então o ovo que veio daqui para cá, quando ele eclodir, que cresceu, que se tornou adulto, chegou à maturidade sexual, ele vai fazer um comportamento sexual, né, aquele repertório comportamental completamente diferente. Aí a fêmea, que não é da espécie dele, que imprintou com os outros irmãos ali, ela vai dizer, o que esse cara está fazendo, o que ele quer da vida. Porque está fazendo uma coisa que eu não estou entendendo. Ela não vai entender. Né? Do mesmo jeito o outro que foi trocado. Então eles não conseguem se entender. E aí esse coitado não vai conseguir reproduzir porque ele está dançando da forma errada. Quando o estímulo chegou, que foi a maturidade sexual, o cara começou a dançar da forma diferente que era para ser. Aí é um comportamento errôneo. Por isso que esse imprint é fundamental. E aí vem outro tipo de imprint também que ocorre lá no ninho, que é o imprint com os irmãos. Fundamental para aqueles que têm irmãos. Né? Porque ele vai reconhecer esse irmão como sendo da espécie dele, vai crescer junto ali até a fase de se tornar independente. Okay? E isso faz com que ele futuramente
vai reconhecer a espécie dele com quem ele vai se acasalar. Então o imprint sexual na verdade acontece nesse momento de crescimento dentro do ninho. Ok? Então hoje a gente vai discutir somente esses dois temas, o imprint com os pais e o imprint com os irmãos. Beleza? O grande problema, aí a gente traz para cá para Rapinantes, né? O grande problema é porque esse imprint com os pais, depois que ele reconheceu a figura materna, visualmente, porque antes era só auditivo, então antes do 5º dia, o filhotinho vai emitir um som, um chiadinho, vai emitir um chiadinho, e os pais vão responder com um chiado semelhante, com uma vocalização semelhante. E aí ele visualmente ele reconhece que os pais chegaram, e aí ele só faz abrir o bicão aqui para o pai colocar a comida. A partir desse 5º, 10º dia, que ele começou a enxergar os pais, isso se torna visual. Então ele vai ver os pais, a figura dos pais. E aí vai ver que aquela figura ali está alimentando ele, está fornecendo alimentação. E aí toda vez que ele vai fazer? Ele vocaliza para pedir alimentação para os pais. E os pais vão lá, alimentam. Isso vai gerando um ciclo vicioso. Toda vez que o filhote vê os pais, pede comida, o pai alimenta. E vai só reforçando. E isso tende a se prolongar durante toda aquela vida em que ele é dependente dos pais. Ok? Quando chega na fase que o imprint fechou lá para o 4º, 5º mês, o filhotão já está começando a caçar. E aí é hora dos pais expulsarem ele do território para ele fazer sua própria família. Começar a construir o seu habitat ali, seu território, né? E futuramente construir sua própria família. Só que enquanto ele está dependente dos pais, ele está imprintado, né, com esse imprint alimentar muito forte. Então ele vocaliza o tempo todo pedindo alimentação para os pais. Mesmo ele estando sadiozão, grandão lá, todo pronto, mas ele continua pedindo alimentação para os pais. E isso só vai parar quando houver a quebra da relação dos pais com ele. Então, quebrou aquela relação ali, os pais vão expulsar ele do território, ele começa a caçar sozinho, e ele vai ver que essa caça sozinha, vocalizando, não é interessante. Porque vai começar a espantar as presas, lógico, né? Então daí ele fica mais caladinho e começa a caçar de forma mais eficiente. Então se liga, porque isso é importante pra gente. Lá no outro vídeo a gente vai explicar direitinho essa relação com o falcoeiro, né? Então, esse momento, resumindo aí, esse momento de piado maior ocorre enquanto ele ainda tem a dependência dos pais. Enquanto os pais são fonte de alimento. Ele vocaliza pedindo. A partir do momento que houve a quebra de comportamento, que houve a quebra, que houve a independência deles, eles param de vocalizar. E o imprint está fechado. Por mais que ele receba alimentação de uma outra ave, de uma outra fonte, ele não vai mais ter aquele piado solicitando. Porque ele já é capaz de caçar e o cérebro dele já formou que quem ele era dependente eram aqueles ali que não é mais, que agora ele caça só e pode se virar sozinho. Show? Entendido? Então, essa é pelo menos essa parte que eu queria que vocês entendessem, né? Esse imprint inicial forte com os pais é visual e alimentar principalmente. Show? E não invente de assistir outro vídeo lá da frente sem assistir esse primeiro. Se não entendeu, volta do início para assistir tudo de novo, para ficar bem mastigadinho. Não pula para o próximo, senão você não vai entender nada, vai perder muito. Ok? Show de bola? Bons voos a todos e até o próximo vídeo.